técnica para este órgão tão importante que é o Tribunal de Contas, seja no âmbito da União como dos Estados. Era o que eu tinha a expor, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Flávio Pansieri, vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB. Neste momento agora, nós passamos para as considerações finais dos três debatedores. Eles teriam no máximo até 3 minutos para até dirimir dúvidas da fala de um outro debatedor, ou então, literalmente, a consideração final. Doutor Zé Carlos Gomes Soares. Novamente, obrigado. Eu acho muito profícuo os debates que estão sendo feitos hoje, porque trazem luz, né, a forma com que hoje atuam os tribunais de contas. Quero crer que esse debate, né, vai criar raízes profundas no sentido de trazer melhorias substantivas à condução dos tribunais de contas. Então, eu sou profundamente grato por ter sido convidado, né, e ter participado de uma mesa tão brilhante, trazendo ideias tão inovadoras e, por vezes, né, no debate, com as suas contradições ou mesmo com seus desafios, trazer luz a essa nova composição que a gente pretende dos tribunais de contas. Agradeço muito a presença aqui. Muito obrigado, doutor Zé Carlos. Passo a palavra agora ao doutor Marlon Jacinto para suas considerações finais. Eu só queria agradecer, presidente, deputado Lincoln Portela, mais uma vez pela oportunidade, dizer do meu contentamento, mais uma vez, de rever tantas pessoas que são do dia a dia da luta pelo aperfeiçoamento do controle de contas, e eu não mencionei no começo, mas menciono no final, e com grande respeito à presença da Tricom, especialmente e particularmente do seu presidente, Valdeci Pascoal, que está também inserida nesse debate importante de mudança, divergindo nesse ponto em particular, mas convergindo em vários outros aspectos importantíssimos. E o bom é ver todas essas mentes aqui juntas para buscar a mudança desses padrões. Também já conversava aqui lateralmente com o Dr. Flávio Pansieri, que, na verdade, não há dissenso entre nós em relação àquele ponto, porque eu falava do papel de revisor administrativo exercido pelo CNJ, mas no campo de medidas que não envolvam o mérito das decisões judiciais, assim como o CNJ não revisaria o mérito de decisões também dos tribunais de contas, mas exerceria revisão de decisões administrativas, por exemplo, sobre licitações e uma série de outras questões puramente administrativas, e também a matéria correcional. Muito obrigado, doutor Marlon. Finalmente, doutor Flávio Pansieri, temos até 3 minutos para considerações finais. Senhor presidente, senhores advogados, membros do Tribunal de Contas estão presentes, aos conferencistas, quero dizer que, para mim, foi um prazer muito grande e ao Conselho Federal é muito importante, e por esta casa mantemos um respeito absolutamente singular, pois esta é a casa da democracia, e aqui certamente se constrói os debates que levarão a um país diferente. Queria frisar aqui que em especial essa reflexão sobre o controle perante o Tribunal de Contas e o CNMP, eles são importantes por dois motivos fundamentais: como forma de garantia da própria autonomia e a atuação dos membros, dos conselheiros, dos ministros, mas também dos membros do Ministério Público. Todavia, nós temos que repensar, talvez, se formos tentar reconstruir isto, ao menos nos moldes propostos na PEC, ficaria só a perspectiva correicional, porque os atos administrativos estariam submetidos exclusivamente a esta casa. Não seria possível a correção de atos administrativos do Tribunal de Contas pelo CNJ. Mas, por certo, isso poderia ser um avançar. Se este avançar
ocorrer, me parece que nós precisamos de outras alterações no texto constitucional, não apenas essa. Mas, por certo, este é um momento muito importante e a PEC pode servir como impulso inicial para a modificação desse sistema, que não tenho dúvidas em afirmar que precisa de um aprimoramento. E certamente esta Casa, eu tenho convicção que não se furtará a este aprimoramento em um breve período. Por certo, muito obrigado. Eu quero encerrar a primeira mesa, agradecendo a participação dos senhores e já desfazendo essa mesa e parabenizando-as pela atuação, pelo debate limpo, claro, democrático e convidando-as agora para estarem conosco ali e convidando aqui para a próxima mesa. Obrigado. Obrigado. Estamos juntos. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado, cara. Esta presidência convida o senhor Marcos Benquerer Costa, presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. Bem-vindo em nosso meio. Senhora Luciene Pereira da Silva, presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Senhor Júlio Marcelo de Oliveira, presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas. Senhor Valdecir Fernandes Pascoal, presidente da Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil. Conceda a palavra ao senhor Marcos Benquerer Costa pelo prazo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Lincoln Portela, deputados, colegas conselheiros dos tribunais de contas, membros da mesa, nossos colegas que estão aqui presentes, conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, do TCE de Mato Grosso, conselheira substituta Patrícia Sarmento, do TCE de Mato Grosso do Sul. Eu agradeço, ao passo que cumprimento todos aqui presentes, agradeço a oportunidade de participar dessa audiência pública sobre a PEC 329/2013, que atende o clamor em torno de uma necessária reforma dos tribunais de contas, em especial quanto à sua composição e atuação. Em nome do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro, a quem também represento nesta ocasião, também agradeço o convite. O Tribunal de Contas da União foi criado há mais de 125 anos. Durante a sua existência, já passou por muitas mudanças. O que eu quero dizer é que o Tribunal de Contas da União não é um órgão avesso a mudanças. Pelo contrário, está sempre aberto ao aperfeiçoamento e à melhoria de sua atuação, sempre em benefício da sociedade. O TCU tem uma larga experiência em termos de controle externo, sendo nacional e internacionalmente reconhecido como instituição de excelência no controle das contas públicas. Ou seja, o TCU pode contribuir em muito para o debate no sentido do aprimoramento do controle externo brasileiro. Nas últimas semanas, esse debate entrou na pauta do TCU, onde há servidores e autoridades trabalhando na construção de uma proposta que possa contribuir com essa casa para a melhoria do nosso sistema de controle externo. Quanto à PEC 329, em vários trechos da proposta é citado o cargo de auditor substituto de ministro e conselheiro. Portanto, acredito que para enriquecer e aprofundar o debate em torno dessa proposta, é importante conhecer a atuação e as atribuições desses agentes públicos, a fim de melhor analisar o teor dos dispositivos que os mencionam, bem como avaliar os pontos da proposta que necessitam ser aprimorados com vistas ao fortalecimento do controle externo.
Trata-se de cargo centenário. Foi criado pela Lei 3.454 de 1918, que atribui a ele a função de substituir os ministros do Tribunal de Contas, bem como relatar processos de contas. Com a Constituição de 88, o cargo assumiu posição constitucional. Do texto da Constituição, verifica-se que são duas as atribuições do ministro ou conselheiro substituto: substituir os ministros e conselheiros, exercer as demais atribuições da judicatura, termo aqui empregado como sinônimo de magistratura de contas, as quais envolvem presidência e relatoria de processos, concessão de cautelares, assento permanente nos órgãos colegiados, dentre outros. Os ministros e conselheiros substitutos são selecionados por meio de rigorosos concursos públicos de provas e títulos, em que devem demonstrar profundos conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros e de administração pública. São concursos públicos extremamente difíceis e disputadíssimos, que selecionam profissionais do mais alto nível e de inegável conhecimento técnico. Além disso, eles são obrigados a comprovar a idoneidade moral e a reputação ilibada por meio de certidões obtidas junto ao Poder Judiciário e às polícias federal e estaduais. Assim, excelências, importante ressaltar que já existe concurso público para o cargo de ministro ou conselheiro substituto, uma das carreiras que integram o colegiado de ministros e conselheiros. Os ministros e conselheiros substitutos são substitutos legais e naturais dos titulares. No exercício do cargo, adquirem experiência no complexo exercício da judicatura de contas. Portanto, a reforma da Constituição, com vistas a ampliar o número de cadeiras de ministros e conselheiros oriundos dessa carreira, se coaduna perfeitamente com a perspectiva de aprimoramento que se busca alcançar com a reforma nos tribunais de contas. É essa a proposta da PEC 329. Uma vez que uma maior representatividade das carreiras técnicas no âmbito dos respectivos tribunais contribuirá para o maior fortalecimento e imparcialidade dessas instituições. Por essa razão, mostra-se mais adequado que as indicações para cadeiras dos ministros e conselheiros substitutos privilegiem os membros concursados da magistratura de contas. Pelos mesmos motivos, com as devidas vênias de alguns que antecederam, não vislumbramos vantagem ou necessidade de reserva de uma das vagas, ou mais de uma, nos colegiados, destinada a servidores de carreira. Explico. Os servidores dos tribunais de contas já se encontram em posição privilegiada em relação aos concursos para ministros e conselheiros substitutos. O conteúdo das provas desses concursos está diretamente ligado às atividades que esses profissionais executam diuturnamente. Grande parte dos aprovados é oriunda dos quadros técnicos dos tribunais. Pesquisa que eu fiz essa semana indicou que nada menos que dos 147 membros concursados atualmente existentes nos tribunais de contas, 73 foram servidores de carreira dos tribunais de contas, ou seja, 49,7%. Só para dar um exemplo, aqui na mesa, eu, o conselheiro Valdeci Pascoal, e com relação ao Ministério Público, o procurador Júlio Marcelo, nós fomos servidores de carreira dos tribunais de contas. Com o aumento das vagas destinadas aos ministros e conselheiros substitutos, esse número tende a se multiplicar, criando um sistema fundado na meritocracia, em que um grande número de servidores, pelo critério imparcial do concurso público, alçará o cargo de ministro ou conselheiro substituto, adquirirá experiência na árdua função da judicatura de contas, para em seguida chegar ao cargo de ministro ou conselheiro. Por outro lado, é importante ressaltar também a participação no colegiado de membros indicados pelo Parlamento. No nosso entendimento, e também nos debates ocorridos no âmbito do TCU, não há como excluir essa participação. Por uma razão muito simples.
o Parlamento é o titular do controle externo, que o exerce com o auxílio dos tribunais de contas. Aliás, a função de controle externo ser atribuída ao Poder Legislativo é o que ocorre em praticamente todos os países democráticos. Assim, é justo, lógico, natural que o titular do controle externo indique membros para o colegiado. Nos processos de controle externo, é importante que haja uma mescla de experiência política, conhecimento técnico. Além do mais, não há exigência de que as indicações feitas pelas casas legislativas recaiam sobre parlamentares. O que se tem caminhado para o consenso no âmbito do TCU é que haja uma paridade de representação, ou seja, no TCU poderia haver 4 oriundos da carreira técnica, 4 indicados pelo Parlamento e 1 oriundo do Ministério Público. O mesmo ocorrendo no âmbito dos tribunais de contas dos estados e municípios, que seria 3-3-1. Aliás, é importante deixar claro que essa ideia foi concebida e vem sendo defendida por ministros do TCU que já exerceram mandatos políticos. O mais importante, já foi dito aqui, ressaltado, é que sejam definidos critérios mais rígidos e que haja rigor na verificação do integral cumprimento dos requisitos técnicos e de idoneidade moral para todos os indicados aos cargos de ministro ou conselheiro, independentemente da origem das vagas. Pelo mesmo motivo, o controle externo ser ligado ao Poder Legislativo é que se criou o consenso no âmbito do TCU de que não cabe a vinculação ao Conselho Nacional de Justiça, a menos que se altere estruturalmente a Constituição para incluir os tribunais de contas no Poder Judiciário. Já caminhando para o encerramento, essas observações que eu considero de maior relevância a fazer, eu finalizo minha manifestação congratulando a Câmara dos Deputados pelo grande valor de se discutir a questão e, ao passo que me coloco à disposição e fico na expectativa de que as demandas aqui apresentadas serão estudadas e incorporadas à PEC 329/2013, em prol do fortalecimento e aprimoramento do controle externo a cargo deste Parlamento. Muitíssimo obrigado a todos. Concedo a palavra agora à senhora Luciene Pereira da Silva, pelo prazo de 10 minutos. Se a senhora quiser ficar. Tá. Muito obrigada, deputado Lincoln Portela, na pessoa de quem eu cumprimento todos os integrantes da mesa, ministro Marcos Benquerê, Júlio Marcelo, Valdeci, que esteve comigo na semana passada numa audiência extremamente importante na Faculdade de Direito da USP. É muito importante a gente ver que o parlamento está em sintonia com a sociedade, com a academia. Mais uma vez, eu cumprimento o deputado Alessandro Molon, lá do meu estado, tão sofrido, não só com o Tribunal de Contas, mas também com as finanças públicas. E nós vamos ver como que essas duas questões são simbióticas, né? Bom, eu fiz uma apresentação rápida. Eu não estou conseguindo aqui passar. Eu acho que não está funcionando. Eu tenho que ficar ali. Não está funcionando aqui, não? Eu preciso ficar em pé, né? Ok, eu vou ficar em pé. Não está querendo passar. Apontar para o computador? Eu tenho que ficar aqui? Olha, não está funcionando, não. Bom, foram ditos alguns aspectos extremamente importantes aqui que mostram a essencialidade dessa audiência pública. Se não for possível, ele passa para mim, né? Bom, a arquitetura para o funcionamento dos tribunais de contas, acho importante a gente, essa figura que mostra que nós temos o colegiado, a auditoria de controle externo e um Ministério Público que atua junto e não atua dentro. Então,
aqui eu já peço licença para divergir do membro do Ministério Público Federal, que apontou que o Ministério Público de Contas integra o Tribunal de Contas da União. A Constituição não tem palavras soltas e sem sentido. Junto não é dentro, né? Alguém que atua junto não está dentro. Então, esse já é um ponto que eu tenho... Está funcionando? Bom, que eu tenho na arquitetura constitucional, o Ministério Público de Contas ele não está previsto no capítulo do Legislativo. Então, esse é um ponto para considerar e para reflexão. Pode passar para mim, né? Bom, e por que isso é tão importante, né? O direito financeiro, eu preciso integrar aí o Ministério Público e os tribunais de contas são essenciais para que a gente não tenha o quadro que nós tivemos no Rio de Janeiro e em vários outros estados que passam também, não essencialmente, mas também pelo funcionamento dos tribunais de contas. E aí eu digo os colegiados, o Ministério Público e também a auditoria de controle externo, né? É importante perceber que a auditoria não é o cartório da vara do juiz, não é uma unidade administrativa, é um órgão que funciona com servidores de carreira e que eu preciso ter um padrão nacional. Hoje nós temos uma simetria que está na raiz de muitas crises que temos em vários estados, a falta de independência profissional desses atores que têm um trabalho importante de fazer a investigação. Portanto, é muito diferente do funcionamento dos cartórios das varas da justiça. Bom, quais são os desafios do controle externo na nossa visão dos auditores? Isso foi apresentado num congresso recentemente, aqui com sede no TCDF, que tivemos também uma reflexão com o ministro Barroso, que participou e nos brindou com uma palestra magna. Pode passar, por favor. Bom, a composição é um consenso que é preciso haver uma reflexão sobre essas indicações, que eu tenho um problema dos critérios, do cumprimento desses critérios aí, e uma composição pouco plural, não é? Porque eu não tenho critérios na maior parte das vagas, eu tenho uma composição pouco plural. E aí eu digo plural, esse é um ponto importante. Foi dito aqui, porque as vagas dos conselheiros e ministros substituto é um acesso natural. Ora, se a composição virá majoritariamente de conselheiros e ministros substituto, eu deixo de ter um tribunal plural. Se o judiciário fosse composto apenas de juízes de direito, eu não teria um tribunal plural, não é? Se tem o quinto, exatamente para você ter alguns atores no julgamento, no colegiado, com a visão da advocacia, com a visão da investigação do Ministério Público e com a visão do julgamento. Esse é um tribunal plural. Então, já fica um contraponto para reflexão também. E na observância dos requisitos constitucionais, reputação e idoneidade moral. Aqui é um ponto, é o único ponto que eu tenho crítica à PEC 329, que dá para a gente discutir na comissão especial. Porque se tenta fazer um link com a lei complementar do artigo 14 da Constituição, que é a lei de elegibilidade. Ora, os requisitos para ingresso na magistratura não são os da lei da ficha limpa. É um equívoco quem pensa assim, não é? Eu posso me eleger deputada ou vereadora respondendo a um processo criminal. Se não houver julgamento, eu não posso ser juíza se eu responder a uma ação por peculato ou improbidade administrativa. As resoluções do CNJ não permitem, e não é razoável. Nenhum de nós deixaria o filho numa creche com um funcionário que responde a um processo por pedofilia. Então, nós não podemos
entregar o julgamento das contas a alguém que sobre ele pairam algumas suspeitas. E isso, a jurisprudência é pacífica, tem ações, inclusive, no litisconsórcio entre a OAB e o Ministério Público contra a indicação do ex-senador para o Tribunal de Contas da União. Então, é importante, esse é o único ponto que eu tenho crítica sobre a PEC 329, mas acho que dá para a gente resolver na comissão especial. Inexistência de um padrão mínimo nacional de organização e funcionamento do órgão de auditoria, do Ministério Público de Contas e dos órgãos colegiados. Como resolver isso, a gente tem que pensar, e a gente está aqui exatamente para isso. Inexistência de um Código Nacional de Processo, foi citado pelo membro do Ministério da OAB, e isso, para nós, é o grande desafio. A lei da ficha limpa impõe um desafio muito grande, e por isso nós passamos a integrar o movimento de combate à corrupção eleitoral, exatamente porque a lei da ficha limpa evidenciou esse desafio para os tribunais de contas. Um baixo grau de accountability, apesar de vários esforços, a gente reconhece, a Tricom tem feito aí um grande esforço, mas ainda é baixo, inclusive no âmbito do Tribunal de Contas da União. Isso foi citado aqui, alguns problemas que precisam ser superados no compartilhamento das informações. E um baixo grau de visibilidade. Eu diria que eu tenho menos visibilidade do que transparência. É preciso que tenham relatórios que facilitem a vida da sociedade, não é? Da imprensa sobre as questões, principalmente de gestão administrativa. O Tribunal de Contas do Amapá teve um grande número de conselheiros afastados por problemas aqui na gestão. Bom, algumas iniciativas que tramitam e ainda em gestão, a PEC 40, a 329 e um anteprojeto que está sendo discutido no âmbito da Ampicom. Os pontos polêmicos da PEC 329. Pode passar aí para mim. Bom, nós já participamos de uma audiência pública com o deputado Praciano, na época. A NTC estuda a proposta da Tricom de criar o CNTC, a AudiTCU, que é a nossa afiliada no âmbito do TCU, já tem uma nota técnica, já tem uma posição sobre essa questão. Bom, a atuação do Tribunal de Contas é pautada pela proporcionalidade de acordo com a origem do recurso. Então, existem alguns pontos que a gente precisa discutir e que pode ficar para a comissão de mérito. Pode passar. Bom, esse é o ponto que eu acho que é importante. Muito se fala assim, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, como se a gente estivesse ali para digitar alguns relatórios para o Legislativo, e não é isso. O Tribunal de Contas é uma instituição independente que não depende do funcionamento do Legislativo. É bom que fique muito claro, está no capítulo da fiscalização e controle, eu não diria que está dentro do Legislativo. A própria Constituição, quando estabelece a arquitetura, ao invés de fixar o Legislativo como espelho, a Casa Legislativa como espelho de funcionamento, a Constituição estabeleceu o Judiciário como espelho. Isso está no artigo 73. Não bastasse isso, ou seja, organicamente o tribunal precisa se assemelhar ao judiciário e não ao legislativo, porque se ele funciona segundo as bases do legislativo, ele não vai passar uma ideia para a sociedade de que faz um devido processo legal longe das paixões que são típicas do legislativo. E não temos como atacar isso. Faz parte da essência do legislativo a paixão partidária. E eu não posso pensar que alguém vai ficar inelegível por uma atuação partidária. Nenhum de nós se sentiria num julgamento justo se fosse um julgamento partidário. Bom, não bastasse isso, o parágrafo 3º estabelece as garantias não dos parlamentares. Os ministros não podem falar o que querem. Os ministros são as prerrogativas dos ministros do STJ. Eu peço só mais um minutinho, deputado, por gentileza. Ele tem as mesmas garantias do STJ, não de parlamentar. Uma outra diferença. Os ministros substitutos têm as prerrogativas dos juízes, na verdade,
os desembargadores do TRF, porque eles exercem uma função de judicatura. Portanto, aqui eu tenho um espelho do judiciário. Por quê? Porque o tribunal julga, porque as decisões dele são decisões que, inclusive, têm eficácia de título executivo. Eu não tenho isso no parlamento. O parlamento fiscaliza tão somente o poder executivo, está no 49.10 da Constituição. O tribunal fiscaliza todos os poderes, inclusive o legislativo. Então, eu não estou falando de um apêndice da Câmara e do Senado ali no prédio do TCU. Não é a mesma coisa. Muito pelo contrário, o espelho constitucional é todo o judiciário. Só para concluir, eu não tenho isso no âmbito do legislativo. Eu não tenho as garantias processuais. Quando a Constituição remete para o artigo 96, é porque ele quer isso, que o julgado tenha as mesmas garantias que ele terá no judiciário. E só para concluir, essa arquitetura para subsidiar essa reflexão do ponto mais polêmico, não é? O parlamento não tem um Ministério Público especial. E por que esse Ministério Público especial, não é? Eu tenho esse Ministério Público porque o tribunal julga, porque a decisão dele tem eficácia de título executivo. Ela não precisa ser discutida no judiciário para cobrança. Então, a Constituição previu um Ministério Público especializado em contas, em finanças, para dar concretude ao devido processo legal daquele que tem as contas julgadas e, inclusive, pode ficar inelegível, pode ter os seus bens bloqueados, o que não ocorre numa função do parlamento. Portanto, a modelagem constitucional, eu diria, para concluir, que nós temos um modelo híbrido, é uma instituição que, sob alguns aspectos, é uma instituição, não é? Eu diria que anômala, e eu não posso pensar uma solução pronta para as correições nos tribunais de contas. Para finalizar, deputado, eu diria que eu me alinho à tese da Ampicom sobre o controle, em especial o controle correicional, porque eu não tenho espaço fiscal na União para criar instituições autônomas. Esta casa aprovou uma emenda para 20 anos, um regime de teto de gasto. Além de impactos fiscais, não existe espaço na União, nem na Câmara, nem no Senado, muito menos no TCU, para se criar órgãos à semelhança de CNJ e CNMP, que tem que ter um orçamento próprio, limites orçamentários próprios, e não há espaço. Este ano, Câmara, Senado e TCU estão acima do limite fixado pela emenda 95, deputado. Primeiro, é preciso fazer uma grande reforma aí sobre esse novo regime fiscal para se pensar em criar na União uma instância. Portanto, eu pugno para que sejamos mais racionais nas instituições de que dispomos. Muito obrigada. Concluindo, agradeço a senhora Luciene Pereira. Muito bem. As conclusões são sempre boas. Eu estava numa audiência pública agora mesmo, também em outra comissão. Às vezes, o debatedor tem uma certa... precisa prolongar um pouco mais, ele sempre fala, né? Concluindo. Então, tem jeito. Então, concluindo, é aqui mesmo. É bem parecido mesmo. Muito bem, concedo a palavra ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira, pelo prazo de 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores parlamentares. É uma honra estar aqui na Câmara dos Deputados debatendo pela primeira vez assim uma PEC em tramitação que trata de reforma dos tribunais de contas. Uma reforma que poderá fazer acontecer uma pequena revolução na administração pública brasileira. É importante que a Casa Política, por excelência do país, esteja debatendo esse assunto, né, talvez pela primeira vez, com a atenção, com a profundidade que esse tema requer. Poucos temas no país são tão consensuais
quanto este, de que os tribunais de contas precisam de uma reforma, de que sua composição atual não tem funcionado bem, que seu modo de agir com pouca transparência não está adequado aos novos tempos que a Constituição, que a sociedade, que a Lei de Transparência exige. E, no entanto, até hoje, não tínhamos conseguido fazer avançar uma PEC nesse sentido. Então, realizar essa audiência é um primeiro passo necessário e importante para que essa reforma possa acontecer. Quero começar fazendo, numa casa política, um elogio à política. Não existe democracia possível sem política. A política é uma atividade nobre, ela é destinada a ser uma atividade da mais alta nobreza. E não haverá solução para nenhuma crise brasileira, política, econômica, fiscal, que não passe pela instância política. Então, não há nesta proposta de fim das indicações políticas nos tribunais de contas nenhum demérito à política. A política ela é essencial ao funcionamento de uma sociedade democrática, mas deve se conter aos espaços da política, às arenas políticas, a casa do povo, o parlamento, né? Quando ela coloniza, quando ela passa a ocupar órgãos que têm finalidade e perfil técnico, começamos a ter problemas. A técnica começa a ser deixada de lado e substituída por critérios de apreciação de conveniência política. Os tribunais de contas são órgãos fundamentais para a sociedade, são importantíssimos, exercem a função de controle externo, com independência, né, que a Constituição lhe outorga diretamente suas competências. O auxílio que ele presta ao Parlamento não o torna um órgão auxiliar, né? O controle externo será exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas, mas suas competências são outorgadas diretamente pela Constituição, e muitos doutrinadores, inclusive, dizem que a divisão dos órgãos do Estado pelos três poderes não é uma divisão perfeita, que deixa restos. E os restos são o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que, por sua independência, em verdade, não integra nenhum dos poderes, né? Por isso, já começo dizendo que não há nenhuma intromissão de um poder em outro se a fiscalização dos tribunais de contas for exercida pelo CNJ, como propõe a PEC. Pelo contrário, é o órgão que tem mais proximidade e familiaridade com a estrutura e modo de funcionamento de um tribunal de contas, organizado na forma de um tribunal, com processo, com devido processo legal e com membros que têm todas as garantias da magistratura, todos os deveres e todas as vedações. O regime jurídico dos membros dos tribunais de contas é a lei orgânica da magistratura. A única obrigação hoje que um ministro do TCU não tem em comparação com o seu modelo, que é o ministro do STJ, é justamente ser fiscalizado pelo CNJ. A única obrigação que o membro do TCE ou do TCDF hoje não tem em relação ao seu congênere, ao seu correlato desembargador, é ser fiscalizado pelo CNJ. Nós acreditamos que a fiscalização pelo CNJ é um ponto fundamental da PEC. Tem tudo para ser uma fiscalização eficiente, racional, um órgão que já existe, que já fiscaliza mais de 14 mil juízes no país, que poderia absorver essa massa, que são hoje 380 magistrados de contas, 233 ministros e conselheiros titulares e mais 147 conselheiros substitutos. Não tem sentido, do ponto de vista fiscal, racional, criar um novo órgão na União para dar conta de fiscalizar um grupo tão pequeno de magistrados. Um outro pilar fundamental da PEC é o fim das indicações políticas, né? Nós queremos que esses órgãos tenham seus membros oriundos de carreiras técnicas, os auditores de controle externo, os membros do Ministério Público e, majoritariamente, os conselheiros substitutos que ingressaram por concurso público.
além de uma representação, a PEC prevê isso, uma representação oriunda de órgãos de fiscalização das profissões com afinidade com a matéria, contabilidade, economia, administração e direito, né? Não posso deixar de falar da autonomia do MP de Contas, obviamente, esse é um objetivo, e aqui é um ponto contraditório da fala do meu colega Wellington, do Ministério Público Federal. Ele entende que nós não devemos ir para o CNMP porque estamos dentro dos tribunais de contas. E, veja, hoje já não estamos dentro, e a PEC vem justamente dar autonomia para que, estando completamente independente materialmente, orçamentariamente, financeiramente, possamos desempenhar as nossas atividades sem nenhum embaraço, que ainda hoje existem vários nos tribunais de contas pelo país. A título de exemplo, no TCU hoje ainda não conseguimos atuar em todos os processos de controle externo. Os processos mais importantes julgados pela Corte de Contas, pelo TCU, que é o modelo dos tribunais de contas do país, não passam pelo Ministério Público de Contas automaticamente. É preciso que o MP de Contas descubra que o processo existe, peça vista, para então ele ter acesso. E muitas vezes ele só descobre que o processo existe quando ele está pautado na sessão de julgamento. Então, evidentemente, isso cria um embaraço à livre atuação do Ministério Público de Contas. A gente espera que isso possa ser superado o quanto antes. Um ponto fundamental também que a PEC propõe é a transparência dos tribunais de contas. São órgãos hoje de uma opacidade tremenda. Um parlamentar federal, um deputado federal hoje, que queira ter acesso a um relatório de auditoria que ainda não foi julgado pelo tribunal, recebe um não. Veja bem, um membro da casa que é titular do controle externo. Então, um relatório de auditoria feito hoje não está disponível na internet para a sociedade conhecer, nem para o parlamentar, nem para o Ministério Público Federal tomar ações de improbidade ou de persecução penal, se for o caso, nem para a sociedade exercer o controle social. Fica uma reserva de conhecimento para o ministro relator e o corpo deliberativo, e só quando eventualmente aquilo for julgado, muitas vezes rapidamente, mas muitas vezes demoradamente, 2, 3, 5 anos depois, é que a sociedade vai poder ter conhecimento do que o relatório de auditoria tinha identificado. Muitas vezes assuntos relevantes para a vida nacional, muitas vezes condutas que caracterizam o cometimento de crime, quando são enviadas para o Ministério Público Federal, já prescreveram. Então, é fundamental que haja transparência nas ações dos tribunais de contas. Finalmente, a profissionalização, a padronização dos procedimentos de auditoria. Fundamental que as auditorias sejam exercidas por profissionais concursados com atribuição legal para tanto. Alguns tribunais de contas, há 20 anos, não fazem concurso para auditor de controle externo, tem o seu quadro composto majoritariamente por servidores de cargos em comissão, que não fizeram concurso para aquela atividade, que não estão imbuídos dos poderes, das atribuições legais para exercer uma atividade que pode trazer sanções para os gestores. Então, essa atividade tem que ser profissional, feita com isenção e com técnica. A gente não admitiria que uma devassa fiscal numa empresa fosse feita por servidores nomeados em cargos em comissão. Só mais um minuto, então, presidente, para concluir. A gente exige, que a sociedade exige que sejam auditores da Receita Federal concursados para tanto. Então, é absolutamente necessário que se faça essa reforma dos tribunais de contas, que se trate da indicação política de seus membros, que seja eliminada esse ponto que hoje favorece a captura política do órgão, que tem gerado tendências ao órgão ser leniente, muitas vezes omisso, sem falar de graves casos de envolvimento em corrupção, como aconteceu recentemente no estado do Rio de Janeiro. O momento é oportuno, a reforma é urgente e mesmo inadiável. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo agora a palavra ao senhor Valdecir Fernandes Pascoal, pelo prazo de 10 minutos. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente Lincoln Portela, deputado Lincoln Portela. Eu queria saudar os colegas de mesa, Júlio Marcelo, Marcos Benquerê, Luciene Pereira, saudar os parlamentares e colegas dos tribunais de contas de todo o Brasil que estão aqui presentes. É, de fato, uma grande oportunidade, presidente Lincoln, esse momento de discutir a reforma dos tribunais de contas. Os tribunais de contas do Brasil, houve um grande fortalecimento dos tribunais de contas do Brasil a partir da Constituição Federal de 88. Os tribunais foram fortalecidos em matéria de corpo técnico, em matéria de composição do próprio colegiado, uma atuação mais preventiva, né? As escolas de contas, auditorias sendo mais realizadas na parte da eficiência das políticas públicas. Os tribunais evoluíram muito, e isso há que ser reconhecido, e todos reconhecem. Agora, esse momento é um momento de aprimoramento. Os dados de realidade nos impõem tratar de reformas importantes em pontos cruciais que diz respeito ao modelo de controle externo. Então, mesmo reconhecendo esses avanços, a realidade mostra que o tema Tribunais de Contas exige um debate com a sociedade, com a academia, mas, sobretudo, com o parlamento, o local onde acontecem as mudanças. E parte dessas mudanças, uma parte dela depende de nós, do nosso dia a dia, sem qualquer alteração constitucional. É bom que se diga isso. Temos um longo caminho ainda de aprimoramento do nosso desempenho, mas parte da mudança exige reformas constitucionais. E esse é um momento importante para debater uma PEC muito importante, a PEC 329, e desde já nós reconhecemos avanços nessa PEC 329, temos discordâncias importantes também sobre alguns pontos, iremos expô-las aqui nesse momento, embora seja um exame mais sobre a constitucionalidade, mas já adiantaremos alguns aspectos. A PEC 329, ela trata de pontos importantes, como, por exemplo, a questão da composição dos tribunais de contas no nível estadual e municipal. Ela trata de um controle para os próprios tribunais de contas. Ela trata da possibilidade de uma lei processual de contas, que é muito importante, e ela trata da autonomia dos Ministérios Públicos de Contas e da submissão dos Ministérios Públicos de Contas ao CNMP. Nesses últimos dois pontos, quanto à autonomia dos MPCs e a vinculação ao CNPC, a Tricom apoia, temos resolução nesse sentido de encaminhar favoravelmente a essa questão que, ao nosso ver, fortalece o controle externo. Temos algumas discordâncias, e eu irei expô-las agora, procurando ser objetivo. A Tricom emitiu uma nota técnica, a nota técnica 1/2017, enviada a todos os parlamentares que compõem essa CCJ, tratando dos avanços, da nossa opinião sobre a PEC 329, dos avanços e das preocupações e das reflexões sobre alguns pontos. A primeira, que foi um assunto muito debatido aqui até agora, é a questão da inserção dos membros dos tribunais de contas no CNJ. Isso está colocado no artigo 1º, parágrafo 7º, e no artigo 2º da PEC 329. A Tricom entende que esse ponto é inconstitucional. Ele afronta a separação dos poderes, ele encontra um limitador no poder de emendar, previsto no artigo 60 da Constituição Federal, que trata que não cabe emenda quando se tratar da autonomia dos poderes. Essa questão da inconstitucionalidade, embora respeitemos as opiniões divergentes, claro, ela se dá porque, veja uma coisa, se nós pensarmos que isso é possível, seria possível também que o CNJ pudesse ser o órgão controlador do próprio Ministério Público, ou vice-versa, ou que o CNJ pudesse ter um controle externo do próprio Poder Legislativo, o que isso afronta a autonomia. O tribunal não é vinculado ao Poder Legislativo, mas é um órgão de extração constitucional, demanda um controle próprio, imanente ao próprio sistema. Mas há um outro argumento forte em relação a isso, que é a questão, um controle externo, o CNJ em relação ao Judiciário e o CNMP em relação ao Ministério Público, não exerce só atividade correcional, que é importante, disciplinar, mas exerce todo um conjunto de regramentos que diz respeito ao desempenho do processo de contas. E isso o CNJ não ia poder fazer em relação aos tribunais de contas, porque não tem expertise. Tem que ser um órgão dotado, federativo, dotado de membros oriundos do próprio sistema de controle externo, com
uma composição plural, com indicações também do parlamento e da sociedade civil. Isso é importante. Então, esse objetivo de um Conselho Nacional que zelaria pelo bom desempenho nos tribunais de contas, quanto ao desempenho institucional do processo de contas, estaria mitigado por uma inserção dos tribunais de contas no CNJ. Né? Além do mais, se na proposta contivesse que os tribunais de contas passariam a ser integrantes do Poder Judiciário, seria automático, mas não sem essa inserção. Então, somos contra em relação a essa inserção e achamos que esse é o fórum adequado à CCJ, já que é uma questão, né, de forte embasamento constitucional. Um outro ponto que também nos preocupa na PEC 329 é quando trata da composição. Achamos que o tema composição tem que ser tratado, a Tricom defende uma reforma. Nós temos uma proposta que vai começar a tramitar também no Senado Federal e vai ser objeto de debate por parte dessas mesmas entidades representativas do controle externo, com a sociedade e com o parlamento, mas achamos que há um problema na PEC 329 em tratar da composição apenas do âmbito estadual e municipal. A proposta que está aqui em debate, ela não trata da composição do TCU, por exemplo. E é importante que essa mudança ela alcance todos os tribunais de contas do Brasil. Há uma simetria constitucional, há um modelo simétrico. Então, os problemas que hoje ocorrem no âmbito estadual e municipal também, guardadas as proporções, ocorrem, são desafios, são problemas importantes no âmbito de todos os 34 tribunais de contas. Então, uma PEC que trate de mudança de composição, ela tem que alcançar todos os tribunais de contas e a nossa proposição é que, na comissão de mérito, nós debatemos um aperfeiçoamento em relação a esse ponto para inserir também o TCU, o Tribunal de Contas da União, nessa reforma quanto à composição. Existe uma simetria constitucional histórica que não pode ser quebrada. Aquilo que diz respeito à organização e composição dos tribunais de contas tem que ser simétrico, tem que ser norma heterônoma de reprodução obrigatória no âmbito estadual e no âmbito municipal. Não há lógica, não há justificativa razoável para excluir o TCU desse aprimoramento republicano. Discordamos também quanto à gradação. Entendemos que a maioria, como defende também o ministro Luiz Roberto Barroso e outros grandes juristas, que há que haver um predomínio das carreiras técnicas. Os tribunais de contas são braços técnicos, né, do controle externo. Nada mais lógico do que haver um predomínio de membros oriundos das carreiras, notadamente o membro substituto, sem prejuízo de uma vaga dos auditores de controle externo, mas notadamente membros substitutos que são magistrados naturais de contas. Então, defendemos que haja um predomínio, que a maioria seja da carreira, mas que haja vagas, reservas também do Poder Legislativo, já que o Legislativo, como disse o ministro Marcos Benquerê, é o titular do controle externo, porque representa o povo, só que as indicações do Legislativo precisam ter filtros mais rigorosos, como, por exemplo, a quarentena, como, por exemplo, não poder ser indicado quem já teve condenação, mesmo em juízo singular, aqueles que tiveram contas reprovadas por algum tribunal de contas. Então, são filtros importantes justamente para valorizar a qualidade daquele indicado pelo parlamento. Mas entendemos que a vinda de agentes públicos com experiência em gestão e na atividade parlamentar de controle também é importante nessa atuação multidisciplinar, mas que a essência, o predomínio, seja de fato da carreira, já que o tribunal, como a magistratura exerce o seu poder jurisdicional, os tribunais também exercem uma jurisdição de contas, e claro que o predomínio tem toda a lógica, o predomínio de membros oriundos das carreiras. E o Poder Legislativo tem um grande leque, amplas atribuições em matéria de controle externo, julga as contas do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, pode realizar CPIs, pode até declarar impeachment de agentes públicos. Então, de fato, o Parlamento já tem uma grade grande de atribuições e essa atuação dos tribunais de contas tem que ser realmente com um matiz, com um viés mais técnico. Então, achamos que cabe um aprimoramento nesse ponto, no sentido de trazer o TCU para dentro, para não quebrar essa simetria histórica e, ao mesmo tempo, manter, com filtros mais rigorosos, algumas indicações vindas do Parlamento. Há também uma questão que nos preocupa rapidamente, que é a questão, ao mesmo tempo que não insere o TCU na mudança de composição, ao mesmo tempo determina que o TCU seja um agente planejador dos tribunais de contas brasileiros. Então, uma coisa também que nos preocupa até em relação à própria questão do pacto federativo, do princípio federativo. Mas o fato é que
toca em pontos importantes. E esse momento aqui já revela a importância dessa PEC que está tramitando e a gente aproveitar para debater os tribunais de contas num momento histórico, no momento em que a sociedade quer tribunais de contas fortes, a academia defende o fortalecimento e o parlamento também. Então, eu faço um apelo mais uma vez, reitero o apelo que tenho feito, no sentido de que as entidades, todas que nós respeitamos, todos têm o bom propósito de aprimorar os tribunais de contas, são cidadãos de boa fé, que querem um aprimoramento de verdade, que a gente sente na mesa, aproveite as PECs que estão tramitando, sentar, procurar convergências e fazer esse debate republicano em nome do aprimoramento dos tribunais de contas. Muito obrigado. Eu quero agradecer e parabenizar os debatedores pela maneira democrática, clara e pela maneira como contribuem para que tenhamos um Brasil com uma cristalinidade maior e, claro, dentro daquilo que os textos constitucionais sempre nos exigem e buscam de nós. Evidentemente, uma PEC é para mudar texto constitucional quando for preciso. Lamentavelmente, quem sabe fosse até momento para uma grande revisão, porque nós estamos tão emendados, estamos vivendo até um momento até um tanto quanto confuso. Não é o caso da 329, que para mim é importantíssimo, não só pelo momento que o Brasil vive hoje. Um dos debatedores falou sobre a questão da crise, e todos nós já temos várias palavras nesse sentido, chavões. Nunca me esqueço do Dr. Christian Schenck, quando ele disse certa vez que cada crise é um ponto de retorno para o nosso crescimento, e eu chamo crise também, quem gosta de trabalhar ou quem trabalha com coach sabe disso, a gente gosta de usar a palavra crise transformada em desafio. Se você for olhar etimologicamente, vai haver uma certa divergência na palavra, mas na área do coach você pode colocar como desafio. Nós temos desafios, sim, desafios à frente, e vocês fazem parte disso. Muito obrigado, parabéns a todos os senhores e as senhoras. Nesse momento agora, eu quero também conceder a palavra para que a mesa, por 3 minutos, cada debatedor possa usá-los para que um contraditório seja feito ou acrescentar alguma coisa, já que os parlamentares aqui inscritos não puderam estar presentes neste momento, e o deputado Alessandro Molon também está com compromisso fora, ainda não deu tempo para voltar. Então, nós vamos passar a palavra à mesa mais uma vez, para que possam concluir em suas considerações o pensamento que às vezes ficou na nuvem, não é? E não baixou aqui ao nosso conhecimento. Então, concedo a palavra ao senhor Marcos Benquerer, pelo prazo de 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Só como foi citado o caso do TCE do Rio de Janeiro e do Amapá, né, foi citado aqui por outros palestrantes, eu só quero sublinhar que esses 2 tribunais de contas só puderam continuar funcionando porque havia conselheiros substitutos concursados para dar prosseguimento aos trabalhos. Eu também só gostaria de cumprimentar aqui finalmente os membros da mesa, agradecer, deputado, o convite da Câmara dos Deputados. Esse debate é extremamente importante. Eu reitero que o Tribunal de Contas da União tem maior interesse em debater o tema. É um tribunal, como eu já disse, não é avesso à mudança, quer participar e tem muito material para subsidiar essa casa nas mudanças. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, cumprimentar os palestrantes e me colocar à disposição, e também o Tribunal de Contas da União, o colegiado e o corpo técnico para ser chamado, participar dos debates que vão seguir na tramitação dessa PEC e de outras que estão tramitando aqui no Congresso Nacional. Então, muito obrigado a todos.
Muito obrigado, doutor Marcos, e passo a palavra agora à senhora Luciene Pereira da Silva, pelo prazo de 3 minutos. Pelo prazo de 3 minutos. Vou cumprir, deputado. Eu quero agradecer o deputado Alessandro Molon, o deputado Lincoln Portela, que pela segunda vez realiza esse evento conosco. Fizemos lá daquela vez na Comissão de Participação Legislativa, quando o senhor era presidente, e é uma honra para nós estar aqui mais uma vez, né? Quero dizer que eu comungo com o ponto de vista do conselheiro Valdeci Pascoal. O Tribunal de Contas da União é preciso entrar. Nós já temos um substitutivo pronto, viu, deputado? Já está prontinho no forno. Nós entregamos a todos os ministros no tribunal para que eles analisem e para que possam colocar os seus pontos de vista e críticas. E vamos apresentar na comissão especial. Entendemos que, neste momento aqui, é uma análise de admissibilidade, e na comissão especial nós estamos à disposição para debater esse tema de uma forma mais ampla. Inclusive, eu queria ressaltar que a nossa proposta, inclusive, nós temos uma proposta de decreto legislativo aqui, apresentada pelo deputado Marcos Pestana, está pronta para votar, em que, no que diz respeito ao Tribunal de Contas da União, já se prevê 2 vagas para os auditores de controle externo. O tribunal tem 1.614 vagas de auditores de controle externo, estão todas praticamente preenchidas, são auditores com expertise e com uma visão de investigação na esfera de controle externo, e que entendemos que é possível, sim, contribuir com essa visão de investigação e dar um colorido mais plural para o Tribunal de Contas, ao lado dos ministros substitutos, dos membros do Ministério Público. E para a vaga do Poder Executivo, nós não defendemos indicação de auditor de controle externo, porque, como nós vamos aos órgãos fazer a fiscalização e temos esse contato muito próximo, nós não pleiteamos nenhuma dessa vaga. Esta vaga, que hoje é livre para o chefe do Poder Executivo, nós defendemos e fizemos a apresentação, à época, ao então advogado-geral da União, que seja escolhido dentre os advogados da União de carreira, alternadamente com os conselheiros de carreira dos Tribunais de Contas dos Estados. Com isso, daríamos um caráter até mais plural, para que viesse uma visão do Estado também para o Tribunal de Contas da União, na vaga do Poder Executivo, uma vez que a indicação deles não teria aí um conflito de interesses, o que não ocorreria conosco. As nossas vagas, a gente defende as 6 do Poder Legislativo. Bom, mais uma vez, cumprimento todos os representantes das 4 entidades nacionais que fazem esse debate de uma forma democrática. Muitíssimo obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Concedo a palavra agora ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira. Prazo de 3 minutos. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu peço desculpas aos integrantes da mesa, que estão preocupados em não ultrapassar os 10 minutos. Eu já saí falando e não fiz a saudação especial à Luciene, ao Valdeci, ao Marcos Bem-Querer, né? Além de Vossa Excelência, que conduziu os trabalhos assim de maneira tão perfeita, poderíamos dizer assim. O que eu queria pontuar agora nessa fala final, que a Ampicom ela está de acordo com que o TCU também seja incluído na discussão do modelo de composição. Né? Não há motivo, se já houve motivo algum dia, hoje já não há motivo para que essa discussão não inclua também o Tribunal de Contas da União. E fica melhor, porque fica algo mais orgânico, mais sistemático, mantendo a simetria do modelo federal com o modelo estadual. E sobre a constitucionalidade da fiscalização pelo CNJ, eu trouxe e deixei com todos os
presentes uma carta aberta, né, com renomados juristas, professores de direito público da Academia Brasileira, entre eles Celso Antônio Bandeira de Mello, Adilson Dalari, Maria Silvia Zanella de Pietro, Ingo Sarlet, Heleno Taveira Torres, Marcos Abraham, José Maurício Conte, todos identificando e considerando, são mais de 36 juristas aqui nessa lista, considerando perfeitamente compatível com a Constituição a fiscalização dos tribunais de contas e dos seus membros pelo CNJ. É uma fiscalização para fins correcionais, que, de maneira alguma, viola a autonomia desses tribunais, muito menos viola ainda a autonomia do Poder Legislativo, se é que podemos considerar os tribunais de contas efetivamente inseridos no Poder Legislativo. A Constituição está cheia de checks and balances, né? O presidente da República, quando nomeia o ministro do Supremo, não está de maneira alguma afetando a autonomia do Poder Judiciário, nem o Senado, quando faz sabatina para escolher membros dos tribunais superiores ou do Conselho Nacional de Justiça ou do CNMP, está violando a autonomia. É uma questão de equilíbrio, né, e checks and balances entre os órgãos do Estado. Então, com essas considerações finais, agradeço à Câmara dos Deputados por essa oportunidade, por esse início de caminhada, que essa PEC possa prosseguir para a comissão especial, possa ser amplamente debatida com a participação da sociedade. Ela tem aqui uma participação nesse debate das entidades nacionais que estão trabalhando e labutam em torno dos tribunais de contas, do controle externo, mas ela precisa ser da sociedade, envolver toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Júlio Marcelo, e, finalmente, a palavra ao doutor Valdecir Fernandes Pascoal, pelo prazo de 3 minutos. Obrigado, presidente. Mais para agradecer a todos novamente, os colegas da mesa, agradecer aqui a presença também de alguns colegas, o conselheiro Paulo Cury, do TCE de Rondônia, que é membro da diretoria da Tricom, o conselheiro Luiz Henrique Lima, conselheiro substituto do TCE do Mato Grosso, que também integra a diretoria da Audicom e da Tricom, a conselheira substituta Patrícia, do Mato Grosso do Sul, que está bem presente, nosso assessor João Lopes. E reiterar, presidente e meus queridos colegas, que eu tenho dito sempre isso também, que tribunais de contas fortes exigem auditorias fortes, tribunais profissionalizados, com quadro técnico totalmente capacitado e profissional. Tribunal de Contas forte exige Ministério Público de Contas forte, reconhecido o seu papel. Tribunais de Contas fortes exigem que os membros substitutos tenham suas atribuições constitucionais, com plena efetividade no âmbito do julgamento das contas. E o Tribunal de Contas forte exige também um colegiado forte. Então, isso é o que a gente está debatendo aqui. Sabemos que não há milagre, nem a proposta perfeita. A Tricom tem uma proposta que vai tramitar também, que vai exigir debates, mas que também não é perfeita, vai caber essa dialética, vai caber esse debate, debate com aqueles que querem realmente o aprimoramento do controle. Então, sabemos que é um processo, às vezes a coisa não acontece na hora que a gente quer, mas com a dialética e com a sensibilização, como disse o colega Júlio, da sociedade, da imprensa, da academia, mas sobretudo do parlamento, porque dentro do sistema de controle externo já há essa vontade de mudança. Esse rumo de mudança na composição, da criação de um órgão controlador para os tribunais de contas, de uma lei processual nacional, já é defendida por quem faz parte e quem integra o sistema tribunais de contas, e isso foi um passo hercúleo. Há todo um processo de amadurecimento e de convencimento e sensibilização. Então, estamos num momento que o grande desafio vai ser aparar pequenas divergências e convencer o parlamento de que a hora é essa, a hora que a gente precisa, de fato, dar uma resposta à sociedade para que os tribunais melhorem ainda mais o seu desempenho no controle da gestão pública. Então, fica aqui a minha palavra final de esperança de que, de fato,
no tempo mais breve possível, e esse tempo é o tempo do parlamento, é o tempo da democracia, nós possamos ter os tribunais de contas cada vez mais reconhecidos e úteis à sociedade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Aproveitando o gancho da doutora Luciene, ela disse sobre os certificados que os debatedores receberam, que são certificados históricos, né? E a participação dos senhores e das senhoras aqui também é uma participação histórica, e parabenizo a esta comissão por esta audiência pública. Em face ao término dos trabalhos, encerra a presente reunião. Antes, lembrando que foi convocada reunião deliberativa ordinária para amanhã, quinta-feira, dia 8 de junho, de 2017, às 10 horas, para apreciação da pauta. Está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. Parabéns.